O Conexão Rural tem o prazer de estar hoje aqui na sede da Dagramas. Aliás, nós vamos inaugurar hoje um novo podcast. Conexão Rural em parceria com a Dagramas. Hoje nós vamos falar sobre MIMP, que é um programa criado pela Dagramas com o objetivo principal, resumidamente, levar mais rentabilidade às lavouras. Eu estou aqui com o Márcio Balasquem, eu estou aqui com o Matheus Vasconcelos e também com o Miguel D'Agostin. Eu vou começar dando boas-vindas aqui nesse novo projeto nosso, também que é um projeto de comunicação, Márcio, já te saudando, para falar um pouquinho também da Dagramas. Eu acho que a gente precisa fazer, para aqueles que não conhecem ainda, falar um pouquinho dessa empresa que tem 40 anos, né, amigo? E aí, como é que tá, Alex? Tudo bem? Tudo tranquilo. É importante a gente conversar a respeito disso, né? Os produtores, parceiros da Dagramas aí que têm a oportunidade de estar nos acompanhando, ou produtores que estão conhecendo a Dagramas através desse podcast pela primeira oportunidade, né? A Dagramas é uma empresa que vem há longo de 40 anos provocando melhorias, fazendo com que esse processo de campo, de assistência, de melhorias contínuas dentro da propriedade é o grande trabalho que a Dagramas gera. Isso que é o nosso trabalho. A Dagramas é uma empresa que trabalha com comércio de insumos, e isso é o mais conhecido, né? Mas o grande fundamento e o que faz a Dagramas se mover no negócio agro é melhoria contínua, é trazer novidades, é inovar dentro da propriedade e estar junto do nosso parceiro, pensando uma propriedade melhor ao longo dos anos. O tempo inteiro melhorias, desafios para fazer com que a gente tenha crescimento em resultados e aquele negócio. Por exemplo, a gente não pode esquecer nunca que o negócio do produtor rural, né, isso a gente se inclui dentro desse negócio, não é gerar muito dinheiro, é gerar muitas sobras. Porque o que faz uma propriedade sobreviver aos anos, às gerações, não é o que ela faz, é o que ela consegue fazer sobrar a partir dos movimentos que ela faz dentro da propriedade. Isto é o nosso negócio e a Dagramas, ao longo desses anos, tenho o prazer de dizer que assim, sempre nos fizemos presente nessa tomada de decisão e não enxergando simplesmente a minha meta de produtividade. Claro que isso é um fundamento e a gente precisa ter isso dentro do nosso negócio. Mas quanto que eu consigo fazer sobrar dentro do meu negócio? Porque em tempos difíceis, como a gente está passando agora, né, que estreitou as margens, crise, problemas climáticos e uma situação de renda muito difícil para o produtor, isso se acentua, né? Mas a gente não vai solucionar um problema ou virar uma coisa de repente, porque não existe essas formas mágicas, elas não estão dentro do nosso negócio e se já estivessem tão fáceis de ser feitas, seriam coisas muito simples. A gente precisa construir isso ao longo dos anos e ir preparando. Por isso que a gente enxerga dentro do nosso negócio quanto os parceiros nossos hoje dentro da atividade conseguem estar sobrevivendo melhor a esta crise, né? Que está aqui, está conosco, ela não vai deixar de afetar o cara que está mais capitalizado, mas ela pode ser menos agressiva e menos letal para um produtor na atividade. E é dessa forma que a gente enxerga ao longo dos anos esse negócio. Perfeito. Miguel, a Dagramas tem uma história que também é a história da tua família, né? O seu Mário começando lá atrás, com muitas ideias novas, aliás, uma cabeça pensante muito forte, né? O que tu... 40 anos, né? O que dá para falar dessa história, fazer uma comparação lá do início com agora, com o presente? A agricultura mudou muito também nesse período, né? Boa noite. Então, prazer hoje ter você aqui, Alex, e o programa da Conexão Rural. Para nós isso é uma parceria muito importante para a gente divulgar também o trabalho nosso que a gente faz aqui dentro. E trazendo esse contexto, então, dos 40 anos, né, desde a fundação, a gente trabalhou, eu, meus irmãos, desde o pequeno, né, na empresa, quando iniciou lá atrás, né.
E ao longo dessa história, tivemos muitas pessoas que ingressaram. O Márcio entrou como sócio, nosso, 25 anos mais ou menos, né? E nisso a gente vem constituindo uma empresa e um projeto, né? Com muito propósito e muitos valores técnicos, né? E construção de pessoas aqui dentro para dar aquele suporte que o pai sempre chamou de uma consultoria, uma verdade, uma assistência técnica diferenciada, né? Buscando sempre essa rentabilidade no campo, né? Em cima do que a gente encontra no dia a dia dentro das propriedades, né? E muita coisa mudou, com certeza, tipo, desde logística, desde produtos, desde de formas de fazer o manejo a campo, né? Eu voltei para a empresa faz 5 anos, né? Com um desafio durante a pandemia, de conseguir dar o suporte à empresa para que ela continuasse também o seu crescimento, né? E faz 5 anos que eu retornei, né? Fiquei muitos anos trabalhando na indústria, né? E com o objetivo também de trazer um pouco daquilo que eu aprendi nesses anos de indústria aqui para dentro, né? Então, na preparação também dos nossos processos e tentando ajudar na estruturação da capacitação da equipe, né? A gente formou ao longo desses últimos anos equipes de trainee, né? Estruturamos como que a gente ia crescer para frente e formar pessoas aqui dentro, para a gente não perder esses valores técnicos, né? E valores que a gente tinha também comportamentais de como fazer uma assistência diferenciada no campo, né? Então, hoje dá para dizer que a gente atua de uma forma muito diferente do que o mercado convencional, né? Isso a gente vê por parceiros que tanto dos Estados Unidos que vêm aqui nos visitar, pessoas que vêm do Uruguai, também de outras empresas que vêm aqui às vezes olhar como é que a gente faz esse trabalho no dia a dia. E o pessoal fala assim, um comentário que outro dia um parceiro do Uruguai falou que é o sonho de toda multinacional, conseguir fazer essa assistência técnica a campo sem perder o foco em vendas, né? Mas também principalmente vendendo resultado, né? Então a gente busca a construção de aquilo que o pai chama de custo-benefício, né? Então tentar controlar esse durante o ciclo da lavoura, né? Controlar todas as questões de pragas, doenças e tudo que são os aspectos do dia a dia, nutricional, né? E buscando em cima desse manejo soluções que a gente busca em tecnologia no mercado hoje, né? E muitas vezes importando produtos para conseguir atender as demandas de mercado, né? Principalmente em cima de produtos que a gente não consegue, às vezes, no mercado nacional, né? Não com a eficiência que a gente precisa, né? E a gente acaba indo buscar soluções lá fora, né? E com isso a gente tenta constituir um manejo, né? Uma solução para o produtor que tentando fazer isso caber na conta, né? Que é para ter as sobras que são relatadas, né? E o pai, eu acho que ele está ativo ainda, né? Está cheio de ideias novas chegando, né? Então, vamos dizer assim, ele não parou, acho que até em algum outro momento vamos fazer um podcast com ele também. Não, somos obrigados. Porque ele vem com ideias, ele está fazendo alguns testes a campo nesse momento, né? E isso é muito bom, a gente vê que a cabeça está ativa, né? E cabeça privilegiada. E as ideias continuam, né? Só para fechar, essa tua experiência com o Steel ajuda muito hoje aqui, né? Eu tive bastante experiência na indústria, né? Na Steel, na Medabio, na Comil, na Palfinger, né? E muitas experiências que eu tive foi na verdade na engenharia de produção, né? Então, por mais que eu fosse engenheiro mecânico, quando eu entrei como trainee também na Palfinger, né? Madal Palfinger, Caxias do Sul, talvez pelas minhas vivências quando eu era pequeno na parte da empresa, né? E aí sempre naquela questão de resolver problemas, né? Do dia a dia. Meu programa de trainee passava por várias áreas, né? Mas o pessoal nos primeiros 6 meses olhou, cara, tu tem cara de fábrica, assume a pintura lá e começa a puxar aquele processo e nós precisamos ver se a gente terceiriza ou faz interno, né? Então já largaram um desafio bem no início e que envolvia empregos, que envolvia a questão de mexer em processos, né? Que foi um desafio grande para mim na época, né? Tinha o pessoal, a Palfinger era uma empresa austríaca, né? Então já tinha que se envolver com esse público para tentar achar que era melhor e como manter também uma questão que fosse boa para a empresa, né? E tentando ver o que a gente faria também com as pessoas que trabalhavam ali, né? Se a gente
qualificaria. Então, ali eu aprendi muito sobre Lean Manufacturing, manufatura enxuta, né? E aí entra os conceitos de melhoria contínua, né? Então, tudo que é a parte de Kaizen e tudo mais, né? E são conceitos que fazem muita diferença, né? Para que a gente leve isso para o campo, né? Então, entender, e aí eu vejo assim, quando a minha vinda para da Gramas a gente faz muito desses conceitos naturalmente. Uma coisa daqui, outra coisa dali vai puxando. Agora, da Gramas fala diversas línguas, né? São diversos sotaques. Né? Tem o italiano, tem o austríaco, que ele puxou lá, que ele trabalhou. Tem o pelo duro também, né, Matheus? Tem o espanhol. Matheus Vasconcelos, engenheiro agrônomo. Quantos anos já de da Gramas? 5 anos. 5 anos. Então, logo o Miguel chegou e alguns meses a gente já começou a integrar a equipe. Aprendemos e ensinamos esse período aí. Aprendemos e ensinando. A chegada aqui na Dagramas, ela começa no meio desse monte de mudanças, né? E muitos aprendizados, né? Pegando um pouco dessa experiência toda que o Miguel trazia dentro de um programa de trainee, onde eu fui oportunizado de ingressar aqui. Dentro da universidade, me formei na Universidade Federal de Pelotas, na FAEM, né, uma das faculdades mais antigas do Brasil, e pude interagir com outras universidades, né, fiz parte lá da equipe Field Crops, da UFSM, interagindo com o professor Alencar Zanon, que pôde me dar muita experiência, né, dentro de lavouras, né, mapeando problemas e, sobretudo, transformando isso em dados. Então, o meu papel, quando eu chego aqui, né, e a gente tem até um volume de informação aqui que corrobora para isso, é pegar tudo isso daí que o Márcio, junto com a equipe que já fazia a campo esse trabalho, transformar isso em dados, tabular isso, né, e... Tocou o celular, mas não tem problema. Transformar... Tocar adiante. É um produtor ligando aqui. Tá bem? Isso aí. Mas então... O telefone não tem hora, né? Não tem hora, não adianta. Agora, Márcio, bom, nós temos toda essa trajetória e vão surgindo as necessidades. O calo vai apertando daqui, dali. É aquela produção que foi comprometida esse ano, o outro deu certo, um talhão deu certo, outro não deu certo. E aí surge, e esse é o objetivo do podcast, hoje a gente falar sobre o MIMP, que é o Manejo Integrado de Nutrição de Plantas. Aliás, é muito cara para a Dagramas, eu diria que até é o sistema nervoso central da Dagramas, essa questão da nutrição, né? Como é que surge o MIMP? Quando surge e para quê, meu amigo? Alex, isso são algumas coisas que ao longo dos anos tu começa a fazer, a solucionar. O campo é uma coisa que, para quem gosta e tem prazer de estar no campo, ele vai te demandar tempo, mas esse tempo vai nos trazendo problemas, vai nos trazendo dificuldades, a gente vai encontrando soluções e a gente vai criando coisas novas. Por causa da observação. Eu estou no campo todo o tempo, eu estou olhando o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que eu posso melhorar, e cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai agregando as nossas atividades dentro de cada propriedade. E esse agregar de coisas, e a Dagramas, por ter essa característica, e isso vem lá do Mário, que começou, que eu sempre digo assim, o Mário é o cara que chega dentro da propriedade e vai lá para fazer a gente melhorar. Ele é um cara que chega dentro de qual propriedade, qual produtor que o Mário, que tiveram o prazer de ter o Mário dando assistência técnica, acompanhando, o que o Mário vai fazer na propriedade? Vai fazer o cara melhorar. Sempre foi assim. E a Dagramas sempre foi assim por causa disso. Porque ir lá, ver o que está ruim e ver o que tem que melhorar e o que tem que se fazer e levar isso para fazer com que cada um que está junto conosco evolua. A evolução faz parte do nosso dia a dia. E isso foi se implantando dentro dos anos. Tá? Por exemplo, eu estou há 25 anos aqui dentro, e então isso foi um processo contínuo de melhoria, de inovação, de testar coisas, de encontrar soluções no campo, porque a pesquisa gera muita informação para nós, entendeu? Mas como eu levo isso para o campo? Essa é a arte que a Dagramas tem que desenvolver. Isso é o que a Dagramas faz. Todo dia o quê? Eu pego alguma coisa que algum pesquisador fez,
E ele deu alguma informação assim, como eu transformo isso num negócio aplicável no campo e rentável para o meu cliente. Este é o meu dia a dia. O livro ajuda, a academia ajuda, mas na prática do dia a dia é que se vê a real necessidade. A academia sempre vai dizer para nós que assim, ó, testei isso aqui, ó, isso em relação a isso, entendeu? Tem ganhos disto. Ok. Como eu transformo isso na aplicabilidade no campo? Esse é o nosso papel da extensão, de levar isso para o campo, transformar essa informação em resultado. Isso a gente foi fazendo. Só que como a gente é muito curioso, e a curiosidade é o que faz a gente melhorar, foi se evoluindo muito. E gerando novas coisas e algumas coisas que a gente vai pesquisar lá. O Mário tinha um livro em espanhol dos anos 60, por ali, mais ou menos, e a gente lia aquele livro dele e lendo outras coisas, a gente vai catando informações que estão perdidas durante os anos de geração, ficou perdida. Até por interesse de algumas empresas que têm interesse de desenvolver algumas coisas, outras, e tem algumas coisas que são pesquisadas e geradas e não tem nenhuma empresa que enxerga naquilo um negócio interessante comercialmente, porém tecnicamente pode entregar muito. Esse foi uma das coisas que muito a gente fez. Isso foi se gerando, foi se transformando assim, chegamos a um ponto que a nossa agricultura, que a gente vinha praticando aqui com nossos parceiros, ela tinha muitas diferenças da agricultura assim, convencional que vinha se fazendo. A gente chegou assim, nós vamos ter que nomear isso aí, vamos ter que botar um nome para esse negócio, porque essas diferenças são tão importantes, mas elas ficam no vácuo. Assim, é o manejo que o Márcio traz, é o manejo que a Adagramas traz, é o manejo que o Matheus está fazendo aqui comigo. Assim, vamos botar um nome e vamos segmentar esse negócio. MIMP, Manejo Integrado de Nutrição de Plantas. Né? Que, se for ao fundo desse negócio, ele é um contexto de processos e ações dentro da propriedade, que hoje ele não se contém a nutrição, ele hoje está mexendo com manejos, com processos, com atividades dentro da fazenda, e é aquilo que eu falei no primeiro momento para ti, que tu chegar numa posição que tu consegue te transformar o teu negócio um pouco diferente. Por exemplo, eu planto arroz, e tu pode plantar arroz. Nós temos o mesmo resultado, colhemos arroz. Mas como eu faço essa minha produção de arroz e como eu chego lá no meu resultado, é aí que está o diferencial. Eu chegar num resultado que economicamente eu esteja numa condição mais viável, né, dentro do meu negócio. E que a minha propriedade tenha a possibilidade de transformar um determinado investimento em algo mais. Esse é o negócio do MIMP. Ô, Matheus, mesmo numa... Vamos colocar aqui nossa região. A Adagramas, ela trabalha em diversos relevos, em diversos solos. Mas se nós formos pegar, por exemplo, a nossa região, nós vamos ter micro-regiões dentro dessa região. Nós vamos ter diferentes tipos de solo. Sem dúvida. O início de tudo, o início do MIMP, é solo. É solo. Esse é o começo, esse é o sistema nervoso. Esse é o esteio, o solo. Né? Sempre foi objeto de estudo do seu Mário, solo e, sobretudo, o nutriente mais caro da adubação, que é o fósforo. Né? Então, nesses diferentes relevos, nessas diferentes micro-regiões que nós temos, né? Que nem a gente sai daqui, vai a Tapes, vai a Barra do Ribeiro, que nós temos áreas significativas atendidas pelos nossos consultores, e a gente vê, inclusive, dentro desse MIMP, diferentes estratégias para nós buscarmos o resultado e, sobretudo, cai naquela conversa do Márcio, né, de fazer sobrar mais. E tudo começa pelo solo e com um diagnóstico. Né? E esse diagnóstico ele vai além da questão química de solo. E que não é complicado. Que não é complicado, sem dúvida nenhuma. Na verdade, o nosso grande papel, né, como agrônomos, como técnicos, está em descomplicar isso. Porque
pegar um livro, pegar e ir para frente de uma palestra, né? Eu conversando com um produtor agora em Capivari do Sul, que não vai mais em palestras, né? Ele me falou, Matheus, tu quer vir aqui, vem cá pra gente conversar, mas assim, ó, não me convide para palestra. Porque vai lá, o pessoal usa um monte de termo técnico, rebuscado, e eu não posso nem me levantar ali e fazer uma pergunta de algo que eu não entendi no momento. Então o nosso papel... Até ficar com vergonha. Exatamente. Então o nosso papel aí é desmistificar muita coisa no que tange a química de solo. Né? Então hoje somos especialistas em nutrição de plantas e o primeiro pilar passa pela química de solo, né? Abrindo uma análise de solo, olhando mesmo nesses nossos planossolos que nós temos aqui, nossos solos de várzea, né? No mínimo 0 a 20, é uma coisa que a gente não abre mão, né? Que é esse ambiente onde eu vou, antes de ser um produtor de cereal, um produtor de arroz, um produtor de soja, um produtor de carne, eu tenho que ser um produtor de raiz. Eu tenho que entender a raiz como a boca da planta e para eu ser um bom produtor de raiz, né, eu passo pela questão solo. A parte química do solo ela é muito tranquila de nós discutirmos. Até porque muita gente que está nos assistindo também não tem essa pegada, essa familiaridade. Nós trabalhamos aí com os aspectos físicos, biológicos do solo, físicos, químicos e biológicos. Separe para nós isso. Perfeito, Alex. Então, a parte química de solo, que a gente vai falar, a gente vai estar falando mais da relação mineral do solo, que tem a ver tanto com a formação geológica do solo, quanto com os nutrientes que eu, num longo ciclo aí de cultivos, no nosso caso aqui de arroz, né, o que eu extraí ao longo do tempo e o que eu forneci. Então, eu estou falando da parte química do solo. Perfeito. De uns tempos para cá ficou muito comum a gente ouvir, né? Biologia de solo, e a gente quando traz para uma conversa com um produtor e começa a trazer esses contextos básicos de tudo que a biologia afeta, inclusive na disponibilidade de macro e de micronutrientes, a biologia do solo é contexto fundamental, por isso que hoje a Dagramas trabalha com parceiros como o Coopert do Brasil, por exemplo, né? Importantes players que vão tratar a biologia do solo com a importância que ela tem dentro do negócio. E essa parte biológica ela diz toda sobre a vida. Bio é vida, então sobre a dinâmica da vida no solo. E isso passa não só por como esses micro-organismos interagem entre si, mas como eles afetam a disponibilidade dos nutrientes, eu consegui mesmo, a gente vai falar de herbicidas também, de fungicidas, de inseticidas, de como esses químicos se degradam no ambiente, vai ter muito a ver com a minha atividade biológica, né? Então é algo que está completamente correlacionado. E quando a gente fala do aspecto de física de solo, a gente está falando então de outro ponto muito importante para a nossa região, onde diversos manejos de subsolagem, o produtor sempre tem dúvida, né? O que é uma subsolagem, o que é uma escarificação, qual a profundidade, né? Qual a profundidade ao trabalho, onde ela está. E hoje tem ferramentas muito tranquilas, a gente brinca que até com um espeto eu consigo lá avaliar como é que está a minha resistência à penetração do solo, mas vai ditar de uma parte fundamental do meu solo, a parte física, que é aonde eu armazeno água, qual é o tamanho da minha caixa d'água. O que vai ditar isso aí são a quantidade de poros no solo. Então, um solo com maior nível de porosidade é um solo que respira melhor. Um solo que respira melhor, eu armazeno mais água, eu tenho mais atividade biológica, enfim, eu tenho um sistema organizado. Então, hoje, quando fala em MIMP, pilares fundamentais desse manejo integrado de nutrição de plantas, né? E por que integrado? Porque ele trata de diferentes ferramentas, né? Não são só produtos, são manejos que a gente recomenda e vai, sem dúvida nenhuma, estar olhando para como manejar da melhor forma os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, Alex. Ô Miguel, a gente tem todo esse programa e a gente precisa apresentar isso para o produtor. É uma coisa natural, o cliente de vocês entende, ou ele já está acostumado com essas inovações ao ponto de, claro, que há uma confiança nisso aí, né? Há uma relação de confiança com os clientes, né? Ele entende bem? Então, esse é um programa, né, um trabalho, né, de 40 anos, né? Então, que o pai, o Márcio, vem tocando, né, muito forte, né? E nós temos clientes aí de 40 anos, né? Assim como tem clientes de 15 anos, 20 anos, 10 anos, né? Então, sempre conquistar um cliente nesse trabalho, ele exige também muito atendimento e muita dedicação, né?
E isso faz com que a gente hoje consiga também, nosso principal mercado é cereais, né? Arroz e soja, né? Milho também, né? Acho que depois o pessoal pode falar melhor, né? Trabalhamos muito forte com ILP, na integração da lavoura pecuária, principalmente por causa da nossa região sul do estado, né? Que nós temos com a lavoura de inverno, que seria a nossa pecuária, né? E, claro, o nosso desafio também tem sido levar esse manejo a outras culturas, né? Então, nós também temos hoje clientes em Caxias do Sul, que a gente vem desenvolvendo em novas culturas, como maçã, né? Ameixa, né? Frutas de caroço, né? E entre outras também, no próprio interior da nossa região aqui, no tabaco, né? Morango, né? E tem tido muito sucesso nesses trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A gente trabalha muito com órgãos de pesquisa, né? Então, Embrapa, Field Crops, que nem o Matheus falou, já tivemos alguns trabalhos também, Exacta, né? Entre outros pesquisadores também e consultores que a gente vem desenvolvendo esse conhecimento. Temos acesso também a pesquisadores de fora que nos suportam também nas dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia para tentar achar uma solução viável para a nossa região, né? Mas muitas coisas a gente desenvolve aqui, né? Então, esse trabalho foi principalmente desenvolvido aqui dentro, né? E a gente vem validando isso nesses órgãos de pesquisa. Então, o nosso desafio, quando se fala em novos clientes, sempre é levar essas informações, né? Para que a gente consiga quebrar paradigmas, muitas vezes, né? E porque é um manejo que tem alguns diferenciais, né? E esses diferenciais eles necessitam às vezes desse embasamento técnico. A formação da nossa equipe aqui dentro, a gente fala muitas vezes que leva de 3 a 5 anos para a gente formar alguém aqui dentro no nível para atender aquilo que a gente entende que é importante levar a campo, né? E claro, eu vejo que são coisas que depois que tu entende é muito simples, né? E muito do dia a dia, né? Que a gente mais exige esse conhecimento técnico. Eu, como engenheiro mecânico, já aprendi muita coisa. Então, 5 anos. Estou quase que virando agrônomo daqui a pouco aí. Ô Márcio, nós temos aí uma transformação muito recente na agricultura aqui da Metade Sul, né? A implementação da soja me parece que mudou radicalmente os conceitos, né? E a gente começa a trabalhar, cerca de 20 anos para cá, numa transformação em um novo modelo, né? Então, quando tu vai hoje trabalhar, tu tem que pensar que tu vai fazer arroz hoje, tu vai fazer soja o ano que vem. E aí, como é que a gente trabalha isso aí? E ainda na questão do solo, sistematização, tu tem que ter a dessecação, porque aí tu já vai ajudar a combater daninhas. Como é que tu vê isso aí? O Alex, isso é um negócio, a evolução da nossa agricultura, né? O quanto que as várzeas evoluíram nos últimos anos. Tá? Eu comecei minhas atividades como profissional trabalhando na Quatro Irmãos. E lá tinha uma seção... Bem no sul. E lá no Taim. Né? E tinha uma seção que chamava-se Culturas Alternativas, né? Que eram as tentativas que se tinha para criar alguma coisa que tivesse viabilidade na várzea que não fosse arroz. Porque a gente vivia de arroz e pecuária. E durante esses anos, a gente assim, terminou aquela equipe porque ela não conseguiu achar ferramentas naquele período que nos desse viabilidade de cultivo na várzea. E foi se criando algumas coisas e eu, durante o longo da minha vida, acompanhando isso, naqueles momentos ali, acho que final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a instalar esse negócio para nós aqui. Nesse momento eu já estava aqui em Camaquã, precisamos plantar. Tinha entrado a questão do CL, dos cultivar CL, o 422, e isso nos deu uma baita ferramenta, plantar arroz, controlar o arroz vermelho, que era o nosso maior problema, a gente não tinha condições de conviver com isso. Vermelho foi um problema. Estouramos produzindo, começamos a produzir mais, entrou um monte de área e o arroz passou a valer nada, né? Veio uma grande crise
por ali no início dos anos 2000 e pouquinho, né? E a gente começou logo ter problemas pelos cultivos sucessivos do cultivar CL nas áreas, começou a ter problema de controle. Assim, o que vai controlar? Soja. Soja dá controle, plantava-se soja aqui, tinha alguns proprietários que davam de graça. Planta soja para mim que eu vou arrumar e vou plantar o meu arroz depois. A sequência disso foi nós fomos tecnificando, fomos evoluindo, fomos avançando no Quanta negócio. gente perdeu arroz e lavouras inteiras, Bruzone, vermelho. Sim, o vermelho, ele acompanha nós ao longo dos anos, a gente cria solução e ele Ah. volta a ser problema. O Márcio, e a soja entra como uma solução agronômica, né? Num primeiro momento. No primeiro momento ela entrou para nós como uma solução agronômica, viabilizar a lavoura de arroz. Só que é o seguinte, a gente está aqui para se desafiar. E aquele negócio que a gente diz assim, a da Gramas é uma empresa que tem pelo cerne coisa de se desafiar e começar a melhorar a produtividade. E trabalhar o quanto eu consigo fazer o melhor todos os anos. Né? E eu participei desse movimento o tempo inteiro na entrada do soja. Né? A gente teve parceiros como a Sementes Costa Beber, o Arno, né? Nos trazendo muita informação de soja para desenvolver esses processos aqui nessa região, muito lado a lado de soja, comparando materiais para ver quais os materiais se comportavam melhor, e muito processo, e muito experimento, e vamos fazer as coisas, e testar coisas novas, e inovar, buscar coisas que não estavam em uso na nossa região, ou às vezes até não em uso no Rio Grande do Sul, mas o quanto que isso agrega para mim, testa, bota do lado, olha como é que isso se comporta. Esse foi o nosso desafio. E nós não paramos, o Alex. A gente passou esse processo, a gente tem hoje um processo de soja consolidado na região, tá? Que todas as forças agronômicas trabalharam junto sobre isso e se criou uma soja competitiva. Nós podemos dizer que hoje nós somos competitivos em produção de soja nas planícies em relação ao Planalto. Não colhemos igual eles, mas somos competitivos. Conseguimos ter resultados bons e ter rentabilidade com esse negócio aqui. Porém, a gente precisa seguir evoluindo. E foi em alguns momentos que a gente vai... Quais são meus processos de evolução nisso aqui? Pô, podia plantar milho. Em alguns momentos a gente até fez dia de campo sobre milho, testamos algumas ferramentas e esbarramos sempre no milho, assim, para quem que eu vendo esse milho, né? Sim. E aí a gente começa assim, mas nós precisamos de uma cultura de inverno. Há muitos anos atrás, eu cheguei a testar girassol, testar muitas coisas aqui, tentar cultivar no inverno, ver como é que a gente consegue desenvolver e para chegar no acerto, às vezes a gente erra muito. Eu me lembro que tu falou num dos dias de campo, eu acho que foi um dia de campo, o último, durante a apresentação, tu disseste assim, a agricultura é uma tentativa de experiência constante, é uma experiência constante. Tu vai, tu faz, tu erra, tu perde, tu acerta, até chegar ao ponto de o cliente receber aquilo ali. Aí já muda de figura, mas mesmo assim, se erra e se acerta, né, Márcio? Exatamente. Não, e que bom que se acerta mais, né? Precisamos acertar mais do que errar, né? Mas eu digo sempre, a gente tem que experimentar em áreas pequenas, que não vai nos afetar economicamente. Fazer áreas menores, vamos testar, vamos entender o negócio, vamos avançar sobre isso. O MIMP ele é trabalhado também naquela propriedade ali da Barra do Ribeiro? Sim, o nosso negócio lá é MIMP. É MIMP de começo ao fim. Tanto que no primeiro dia de campo que tu acompanhou conosco lá, a gente estava falando de soja e arroz. No passado a gente passou a falar soja, arroz, milho. E integração lavoura-pecuária. Isso aí. E todas essas culturas dentro do processo de integração. Por quê? Porque o MIMP é isso. Todos os processos dentro desse negócio, o que eu consigo explorar melhor dentro do meu negócio, dentro da propriedade, e como eu consigo fazer o meu custo ficar melhor. Então, por exemplo, hoje o nosso negócio é o quê? É desenvolver integração lavoura-pecuária. O trabalho que é feito com os clientes da Gramas hoje, dá para se dizer que ele está todo ele baseado no MIMP. Sim, dá para se dizer sim. A gente vai ter
Porque o MIMP não é uma receita pronta, tá? Pois é, e isso aí que eu. Desculpa, até vou chamar o Matheus isso aí. De novo, voltando para a questão de que não existe receita pronta e de que a propriedade e a lavoura do vizinho é diferente da minha. Aí a gente vai falar aqui do conjunto e já vamos trazer, vamos avançar um pouquinho e já vamos trazer a aplicação de produtos, vamos entrar na questão biológica também. Matheus, e aí como é que faz? Como é que se trabalha isso caso a caso? Show de bola. Alex, a questão de encontrar problemas é a grande missão que a gente tem enquanto técnico quando chega dentro de uma propriedade para ajudar o produtor. Né? Muitas vezes é aquele problema que ele não está nem conseguindo ver ainda, ele sabe que ele está perdendo por alguma via ou está deixando de ganhar. E a gente chega lá com esse aparato de ferramentas, e é uma coisa que eu levo muito na minha fala, nas nossas conversas, nas nossas palestras, que é o nível de tecnologia que a gente tem hoje não tem porquê e não tem espaço econômico para achar dentro da lavoura. Achar com o dinheiro dos outros é uma coisa muito fácil. Ou ainda, eu desenhar um manejo com tal peso tecnológico, com tudo que a literatura me diz, e aplicar, e aí acaba que a lavoura aplicada do produtor se torna muito cara. Muitas vezes ele acha que é um bom negócio ir lá fazer aquele pacotão que ele já sabe o que ele vai fazer até a última aplicação dele, e ele acaba tendo desgastes de rentabilidade quando ele poderia ter algumas economias no processo. Então, com o tamanho de informação que a gente tem hoje, como por exemplo, uma análise de diagnóstico foliar, onde eu consigo medir não só aquela nossa conversa de química de solo, do que eu tenho no meu solo e o que eu preciso aportar, mas sim o que a minha planta conseguiu absorver. Hoje, a gente tem parceiros que em 3 dias eu tenho uma análise foliar, o resultado dela na mão. A gente vai lá, o consultor coleta os trifólios, a folha de arroz, a folha de milho, manda para o laboratório e em 3 dias eu tenho esse diagnóstico. Então, não tem por que eu fazer uma aplicação, que eu tenho aí em 3 dias o resultado, baseado em eu acho que a planta está com esse problema, eu acho que precisa disso. Não, é certeza. É certeza, é tomar decisões. Eu sempre trago lá uma frase do Eduardo, que foi um americano que revolucionou a indústria japonesa, que ele falava: em Deus nós acreditamos, todos os outros devem trazer dados. Então, é inegociável para nós ajudar o produtor na tomada de decisão baseada em dados. Né? Então, eu tenho essa questão de análise foliar, quando eu falo de química de solo. Eu tenho análise biológica, que eu consigo fazer e entender qual é o patógeno que está me afetando. Eu tenho análise de resistência à penetração, nós falamos em física de solo, onde eu consigo não só saber a organização dessas minhas partículas no solo, mas em que intensidade eu estou tendo o grau de compactação, aonde num talhão de 100 hectares, será que são as 100 hectares que eu preciso fazer uma operação de subsolagem, fazer uma escarificação? Então, ajudar o produtor com esse nível de levantamento de informação a tomar decisões. Esse é o grande processo, por isso que o MIMP se adequa também. E hoje, uma das mensagens fundamentais que a gente quer trazer aqui é convidar o produtor que ainda não conhece o MIMP, não conhece essas ferramentas que ele pode sim aplicar na lavoura dele, independente do tamanho dele, e sobretudo, né, fazer sobrar mais. O nosso grande negócio, tem um produtor aí que o Márcio atende há mais de 25 anos, parceiraço nosso, que é o Luciano Ribeiro, lá da Barra, que ele fala: ó, guris, eu vivo do que sobra. Então o papel de vocês é me ajudar a sobrar mais, né? E graças a Deus, com muito êxito aí, né, com a equipe forte de técnicos que a gente tem a campo, a gente tem certeza que, passando por anos difíceis, é essa a nossa missão e é isso que a gente entrega, sobrar mais na última linha. Pois é, Miguel. O Miguel eu vou chamando para esses aspectos de abacaxi fora da lavoura. E a gente está com baita abacaxi. Nós estamos com um problema de fornecimento de produto que vem de fora. A gente está falando aqui de fertilizante, adubo, a gente está falando de um momento que não é bom. E aqui a gente pode citar o arroz, preço do arroz, que caiu de forma abrupta nesses últimos... Abrupta não, até gradativa, mas caiu bastante. De forma muito profunda até. E o que a cabeça do produtor recomenda? Eu preciso investir menos. E o MIMP também traz, apesar de não trabalhar só com produtos, como bem foi colocado aqui, mas de manejo, mas o cara começa a frear. Pois é, eu acho que eu não vou investir tanto aqui, porque... Como é que a da Gramas vê isso aí? Então, a gente
vê isso como até uma oportunidade para que muitas pessoas conheçam o MIMP. Porque o nosso programa, ele busca principalmente a construção de fertilidade. Né? Nosso cliente que está com nós há mais anos sabe muito bem disso e utiliza isso muito a favor dele. Né? Então, a gente vê esse momento como um momento de muito desafio. Né? A logística internacional está muito complexa hoje, a previsibilidade está difícil, né? E a flutuação de preços e câmbio tem afetado nós diretamente, todo o agronegócio. Né? E a gente vê isso daqui ao norte do país, né? Não é uma questão local, é uma questão do Brasil inteiro, está sofrendo com isso. Né? E a gente vem nisso também se botar como parceiro para ajudar o produtor nesse momento a encontrar caminhos, né? E a gente sabe o que nós temos na mão hoje de possibilidades de conseguir constituir um manejo eficaz, né? Dentro de um custo que consiga trazer uma competitividade e a gente ter essa rentabilidade no final, né? Que é o grande desafio, né? A gente sofre muito com questões climáticas que às vezes não estão na nossa mão, né? Isso tem sido o grande desafio maior, Esse né? é outro problema também. Que traz toda a insegurança, né? E eu vejo que a maior insegurança está nesse fator, né? E claro, assim, esse é um fator que a gente não consegue controlar. A gente consegue ir ao longo do ciclo reduzindo o investimento na medida que a gente vai vendo o potencial da lavoura, né? Ou também tentando trazer o potencial dessa lavoura a ter um melhor resultado dela, né? Antes daí, para a gente ir para a parte de projeções até da próxima safra, a gente tem a Uninho pela frente, eu gostaria que o Márcio e o Matheus trouxessem para nós alguns resultados, e em cima desses resultados obtidos até agora, vocês falarem também de algo que tenha trazido para vocês, e aqui eu estou falando de produto ou algum manejo específico, que tenha chamado a atenção e tenha mudado o curso da coisa. Eu estou falando de resultados. Assim, Alex, isso é um negócio interessante. Quando a gente fala disso, é onde que se fortalece o MIP. Quando a gente começa a falar de resultados, a gente começa a falar de ganhos de produtividade com o mesmo investimento. Ganhos em qualidade de solo com o mesmo investimento. Melhorias contínuas dentro da fazenda com o mesmo investimento. Eu estou falando dessa forma, tá? Acho que o Matheus pode até pontuar detalhes a respeito disso, mas esse é o cerne do negócio. Dinheiro ao longo dos anos, ganhos em produtividade, sem ter que aumentar o volume de investimento. Porque aí é que está o segredo do MIMP, que é o quê? Como eu melhoro as condições de produtividade da minha propriedade. Este é o segredo do MIMP. Eu melhorar os meios de produção da minha propriedade sem ter que chegar lá no banco e mandar descer um monte de dinheiro. Eu tenho que fazer isso. Porque a ideia é ganhando diminuir dinheiro. custo, é racionalizar custo, porque não adianta Sim. também tu já tá com um problema de preço, né? Tu vai lá e gasta mais, então a ideia é essa, é a racionalização. O produtor tem que chegar nesse negócio assim, eu estou melhorando ganhando, não pagando. Porque se eu for pagar para fazer, eu chego lá, eu preciso chegar, andar este caminho com qualidade. Eu não posso pensar que quando eu chegar lá, eu vou estar com qualidade. Para aí, como é que eu vou chegar lá? Não, temos que andar tendo rentabilidade do nosso negócio, né? Acho que o Matheus pode... Matheus, traz um exemplo para nós, ou alguns exemplos que tu queira. A Fazenda do Bré a gente tem ali, né? Isso, sem dúvida. Mas Mas vai botar a na conversa... tela enquanto estiver falando, te bota também os dados ali. Show de bola. Mas a conversa de vocês, guris, é muito pertinente porque a gente observa todo o volume de informações que a gente tem dentro da Gramas, que a principal diferença que a gente vê de propriedades que estão bem, estão conseguindo virar para as propriedades que estão tendo um pouco mais de dificuldade em relação à rentabilidade, elas têm diferenças muito grandes no que tange a solo, né? E o que vocês falam aqui que não adianta, tem que sobrar. Por isso que o MIMP está baseado nisso, Alex. Então, assim, ó, respondendo de forma muito clara a tua pergunta, o produtor que não conhece o MIMP, ele pode ficar tranquilo
que não é um empilhamento de tecnologias que no final do dia quem paga essa conta é o produtor. É o simples, mas eficaz. É o simples. Quando o Miguel fala de conhecimento técnico, né, isso sempre me vem, o conhecimento técnico de base e aplicado à minha realidade, da minha porteira. Perfeito. Né, então, graças a Deus e por todo esse trabalho que começou lá com o seu Mário, né, e lá no início da minha conversa, que começou estudando esse nutriente que é o mais caro. Hoje, quando o produtor sai para comprar o fertilizante, o que norteia o preço dele é o fósforo, né? Um elemento finito no mundo, né? E que se torna muito caro nesses cenários de escassez, de guerra, né? Então, sempre o que norteia o preço do fertilizante é o fósforo. E começou lá com o seu Mário, né? Depois o Márcio fazendo um volume muito grande de trabalhos a campo, que hoje nos dá uma base de dados muito robusta sobre esse nutriente, o fósforo, né? E aqui a gente traz alguns dados de algumas propriedades atendidas aí pela Adagramas, onde a gente vê a crescente evolução desse nutriente, que é um nutriente que ele é imóvel no solo, o fósforo, né? Onde a gente tem uma demanda grande pelas culturas de grãos e que a gente conversa com produtores quando a gente chega, e até uma provocação que eu faço a todos os ouvintes, os telespectadores aí, Alex, que o pessoal trabalha a vida inteira com MAP ou com Super Simples, né, ou com formulações distintas e não consegue ver no seu solo a evolução desse nutriente, né? E eu estou falando aqui com clareza que o fósforo é um nutriente imóvel no solo, ou seja, eu não perco ele como a gente perde potássio, como perde nutriente. Então, por que eu não estou conseguindo construir essa fertilidade, mesmo que todo ano eu vou lá e eu faço análise, tenho que colocar o adubo? O que está acontecendo? Eu estou extraindo? Será que eu estou tendo esse nível de produtividade tão grande que eu estou conseguindo fazer essa extração? Não é o que a gente vê a campo, né? Então, hoje com o MIMP, é esse nível de resultado, como é o caso da Fazenda do Brejo, que a gente tem esse histórico aí desde 2019, mostrando a evolução e, sobretudo, entendendo a dinâmica da realidade da nossa várzea, que da maioria das propriedades hoje é o ping-pong. Então, quando eu coloco arroz, quando eu coloco a água nesse sistema, eu mudo, né? Eu mudo a quantidade de nutriente extraída, eu mudo a dinâmica desse nutriente. Então, entender para melhor manejar é algo fundamental dentro desse contexto. O que é o 42, Matheus? O 42, ele que ele se refere em 2025, é a quantidade de fósforo em miligramas por decímetro cúbico. Que era lá em 2019, 6,98, foi para 42. Foi para 42. E o que faz esse solo adquirir essa maior quantidade de fósforo? Manejo. Plantio direto? Essa é a pergunta do milhão aí. Então, e o que faz isso é MIMP. Se eu pudesse responder brevemente, o que faz isso é MIMP. Então, porque é realmente um número fantástico, uma evolução fantástica. Né? Sem dúvida nenhuma, Alex. E a gente, quando eu cheguei aqui, eu lembro, né, de provocar o Miguel, provocar o Márcio Gutierrez, mas vocês já têm um volume de dados, porque sempre utilizaram o mesmo laboratório para fazer as análises. Vocês têm um volume de dados tão robusto. Por que a gente não está divulgando isso? O que está faltando? E por isso que eu sou muito feliz, Alex, de ter uma pequena participação e hoje poder estar aqui com o início desse projeto, levando para o produtor essa informação, porque é aquilo, né? Eu estava vendo uma imagem muito bacana que tem no Instagram, que é a botina de quem faz e a botina de quem diz o que tem que fazer, que muda um pouco. Então aqui na Adagramas a gente tem a botina muito suja de quem faz acontecer, né? E nos falta divulgar isso. Então, te agradeço já de antemão esse espaço para a gente estar mostrando esse resultado. E aí nós vamos para o segundo gráfico. O segundo gráfico, saturação de bases, né? Ou seja, o quanto o meu solo está saturado de bases, que são elas cálcio, magnésio e potássio. Bases muito importantes, o produtor todo ano aí é uma loteria de quanto que vai estar o cloreto de potássio. E aí um desafio tão grande quanto do fósforo, que é o nutriente mais caro, mas em contrapartida, o potássio, um elemento extremamente móvel no solo, e sobretudo solos da nossa região, Alex, diferente da campanha gaúcha ou da serra gaúcha, que tem a CTC, que é a capacidade de troca de cátions do solo, que eu posso resumir aqui para o produtor que nos escuta como o tamanho do prato de comida. O nosso prato de comida aqui na planície costeira, ele é um prato pequeno, ou seja, cabe menos nutrientes, isso é uma verdade. Entretanto, eu preciso melhorar o equilíbrio desses nutrientes dentro do meu prato. Eu não posso encher o meu prato de carne ou encher o meu prato de fósforo. Não, eu preciso comer carne, mas eu preciso comer arroz, feijão, cálcio, magnésio,
né, potássio. Então, a saturação de base fala um pouco sobre isso e, sobretudo, quanto maior a saturação de base, quanto mais eu tenho esses macronutrientes, e leia-se macronutrientes, que são 6, o que a planta come, e ela come pelas raízes, né, em quilos por hectare, diferente dos micronutrientes, que também são fundamentais para o bom desenvolvimento das plantas, mas a planta precisa em gramas por hectare, né, então dita muito sobre isso, e quanto maior essa saturação de bases, com certeza o meu índice de alumínio no solo ele será menor, né? O alumínio que é tóxico para as raízes, e aí nós falamos aqui, né, da parte química de solo e quanto está correlacionado com a parte física, porque de nada adianta, eu faço calcário todo ano, eu vou melhorar a minha concentração de cálcio e magnésio que eu estou colocando no solo, né? Só que eu tenho problemas de ordem física. Ao passo que também eu faço uma operação de gradagem, de subsolagem, vou lá, coloco subsolador, não, mas eu coloco a 30 centímetros, eu revolvo o solo, não tem compactação, e eu tenho alumínio, né, nos 20 centímetros. Aonde eu tiver alumínio, Alex, a minha raiz não chega, né? E aí tu falaste sobre as questões climáticas, né? Como é que eu vou passar por um período de estiagem maior? Tendo raiz, tendo um maior volume de raízes, né? E eu falo aqui para os produtores locais que nos escutam aí, né, que mesmo em planossolos é possível construir sistema radicular robusto. E isso faz levando o cálcio e magnésio em profundidade, aumentando os níveis de fósforo, que é o que a Adagramas faz com excelência e com bom custo-benefício. E se tem trabalhado muito essa questão radicular, mais do que nunca, né, Matheus? Mais do que nunca, como tu trouxeste a questão da estiagem, do tempo. Vamos para um outro lado, e chuva demais. Chuva demais. Isso é muito, muito bacana tu trazer, Alex. Eu já aproveito esse movimento para passar para um outro resultado aqui. Eu queria também falar daquele outro. Chuva demais e falando de irrigação, né? Que é um tema que foi falado bastante. Isso me faz recordar, Márcio, dos primeiros pivôs que teve lá em Canguçu, lá na tua região, né? E qual é o maior problema que o pessoal teve lá? As plantas tombando no início. Por quê? Porque irrigação em demasia, né? Colocando muita água. Então, até em uma região de trabalho que a gente atua ali com a minha equipe, a gente teve esse problema por muitas chuvas no início do cultivo e eu tive um desenvolvimento menor dessa raiz. Então, eu também tendo um excesso hídrico nesse início, a gente tem a graça de trabalhar dentro de sistemas irrigados, é importante eu fazer uma irrigação e não molhação. E quando eu falo de irrigação, eu estou falando de quantidade adequada, de momento adequado, né? E em chuva em demasia, olhando aí para um cenário de El Niño, é fundamental eu olhar para as diferentes ferramentas de manejo que eu tenho. Porque a gente acabou de falar que o potássio, por exemplo, é um elemento que lava muito do solo, né? Aquela palavra bonita que os agrônomos que lixivia do solo. Então, se está se desenhando um ano onde num solo que o meu prato é menor, que a minha CTC é menor, em que eu vou ter uma maior perda de nutrientes por esse excesso de chuva, como segurar esse nutriente? Ou ainda, como pensar num modelo de manejo que eu vou conseguir entregar essa adubação fracionada, né? A Adagramas hoje tem tecnologias que eu consigo aplicar esse nutriente na velocidade, na forma da ecofisiologia, respeitando uma marcha de absorção de nutrientes que a planta tem, né? De acordo com esses movimentos que vão acontecer, de maior chuva, de uma maior perda desses elementos que estão no solo. O terceiro é cálcio? O terceiro é cálcio. Aqui nessa lâmina eu tenho o terceiro, que é cálcio, que é um macronutriente muito importante, né? Principalmente aí tu falaste da questão da água, né? Quando eu vou ter um maior volume de água no solo, eu vou ter um ambiente mais propício para o desenvolvimento, por exemplo, de fungos de solo. E quando a gente fala em solos arenosos, eu tenho bastante problemas de fungos de solo, sobretudo no estabelecimento da cultura. Então, eu ter um solo bem nutrido em cálcio, o cálcio, ele é como se a gente fosse pensar numa estrutura de laje, ele é ferro, é ele que vai me dar essa estrutura rígida celular de eu estar conseguindo me crescer, desenvolver no solo, mesmo onde eu tenho a presença desses patógenos. E com isso também, né, eu tenho outras tecnologias aí, né, tratando sobretudo de biologia de solo, para conseguir esse desenvolvimento radicular inicial. O Márcio, nós aqui temos o gráfico de 3 aspectos que alimentam a planta. Então nós estamos falando aqui de heranças. E o MIMP me parece que se baseia na herança de uma safra para outra. Correto?
a gente pode tratar assim, ó, o MIMP, a base do MIMP é o quê? É construção de capacidade, construção de ganho de capacidade produtiva contínua dentro de uma fazenda. A partir disso, tu muda também a tua forma de aplicação, correto? É que tem coisas dentro desse negócio, a gente muda algumas coisas, por isso a gente chama de MIMP, tá? Diminui aqui, pode aumentar lá. Porque eu tenho que entender algumas coisas dentro da propriedade, Alex. Por exemplo, tu está falando de como é que eu vivo com excesso, né? Excesso de chuva. E tem algumas coisas que são muito vibrantes dentro do nosso negócio, que é o seguinte, por exemplo, a gente tem um negócio hoje que diz assim, é muito difícil ter uma cobertura vegetal de forrageiras para pastejo sob cultivo de arroz, porque a gente tem resíduo de herbicidas. Isso é um negócio que está andando aí e anda há muito tempo. E a gente tem que se desafiar. Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu preciso ter cobertura de solo contínuo. Eu preciso fazer esse solo produzir o tempo todo. Então, aí quando tu está falando de excesso de chuva, como é que a gente vive? E aí eu vou aproveitar só para... Assim, eu tenho que estar preocupado que a minha drenagem tem que ser eficiente. Isso é MIMP. Agora, por exemplo assim, esse MIMP custa alguma coisa para mim? Não custa. Eu só tenho que fazer a drenagem bem feita. Agora, como é que eu vou fazer isso aí? A gente pode ajudar dentro de... E eu sempre digo uma coisa importante, tá? O profissional que está todos os dias na lavoura, ele está todos os dias aprendendo. E eu aprendo com os ganhos que um cliente meu teve lá em determinada ação que ele fez dentro da propriedade, e eu posso pegar isso e aplicar no outro dia. E esse é o processo. O MIMP também é isso. Eu aprender todos os dias e aplicar todos os dias. Então, por exemplo assim, esse ganho de capacidade produtiva dentro da propriedade, ele cruza por essas melhorias todas que nós estamos vendo aqui, melhoria de fertilidade, e a gente tem assim, melhoria das condições biológicas do solo, e isso são contextos, entendeu? Como é que eu estou melhorando a minha física de solo? Isso é tudo um contexto que eu não tenho como ter esse negócio assim, faz assim que vai dar certo. Não, eu preciso ter outras ações. Por exemplo, eu jamais vou conseguir ter uma condição física de solo adequada se eu deixo meu solo inundado o tempo todo, né? Se eu não tenho uma drenagem eficiente, a minha biologia de solo, ela muda, né? Isso aí, o Matheus estava puxando essa linha assim, ela muda o tempo todo. Por exemplo, eu estou com arroz e inundei. Eu mudei as minhas condições biológicas para a atividade biológica daquele solo. Estou com esse solo bem drenado ou está extremamente seco. Estou mudando as condições para a vida neste ambiente. Eu tenho que estar sempre ligado nisso. Então a gente precisa, assim, quando chove demais, drenar muito. Quando chove de menos, irrigar um pouco. Esse é o nosso ideal. Agora, como é que eu consigo me aproximar disso? Primeiro, eu não consigo ter um contato com São Pedro e dizer assim, São Pedro, chove para mim. Não chove. Então, como é que eu vou fazer com que esse meu solo tenha melhor condições de reter umidade e entregar nesses períodos? Eu preciso que a minha atividade biológica esteja eficiente. Todos esses processos são o conteúdo do ganho disso tudo junto. Então, a gente tem alguns casos ali. Por exemplo, a gente tem alguns casos nossos em Costa da Lagoa aqui que nós temos problema de sódio, né? Pô, a gente vem há algum tempo trabalhando forte em cima disso para ver o quanto a gente consegue viver, em que circunstâncias conviver com esse sódio e conseguir ter boas produtividades dentro dessa situação. A gente vem conquistando ganhos já em relação a isso. Eu consigo viver com sódio brutal? Ainda não. A gente não sei se a gente vai conseguir, mas a gente já vê hoje que a gente consegue alguns resultados que são ganhos interessantes, que eu consigo ter produtividades melhores. Neutraliza. Eu tenho que ver como é que eu consigo conviver com isso. Eu preciso, por exemplo, o sódio ele vai lixiviando e vai decantando conforme eu vá conseguindo deixar ele livre no ambiente do solo. Porém, a gente sabe assim, mas isso não é bem assim que tu vai fazer, né? Isso é química. Claro. Então, assim, mas eu preciso usar ferramentas e estudar ferramentas que consigam trabalhar melhor isso e me criar mecanismos que a planta consiga ter nutrientes disponíveis em determinados momentos que ela não vá ter que pegar lá o sódio por extrema necessidade. Agora, como que eu vou fazer isso? E aí tu tem que trabalhar.
E a gente está há 4 anos trabalhando isso, e aí assim, tem algumas coisas no campo? Tem algumas coisas que a gente já está fazendo. Agora, conseguimos solucionar? Não, mas conseguimos conviver um pouquinho melhor. Quantos anos a gente vai andar nesse curso de melhorias? Eu não sei. Agora, o fato é o seguinte, tudo que eu tenho de informações a respeito disso, de produtos novos que podem nos entregar algumas coisas, está indo para o campo e eu estou testando. Da Gramas está testando. Por quê? Porque a gente precisa avançar nisso. É uma demanda que a gente tem e a gente precisa avançar porque tem alguns parceiros nossos que estão convivendo com isso. Agora... E não é pouca coisa, né? Traz perdas, e perdas bem significativas. Na verdade, isso é um problema dos mais sérios da agricultura mundial. Né? Só que nós temos que estar imbuídos de resolucionar aqueles problemas que a gente está vivendo ali. Então eu tenho que buscar soluções. Pois é, aí eu te pergunto, Miguel, tá com esse problema que o Márcio fala, como é que funciona a coisa? Tu liga lá pro teu fornecedor, o que tu tem aí? Tá desenvolvendo alguma coisa? Ou vocês também dão a ideia? Porque a agricultura daqui não é a mesma dos Estados Unidos, onde que tá a base da Helena lá. Como é que funciona essa parceria? Então, acho que é uma das pontos que a gente tem, né? Nós podemos falar que nós temos 3 pilares básicos, né? Que são pessoas, né? Produtos e processos. E nisso eu posso dizer, né, com a maior satisfação, né, desde que eu cheguei aqui, e é o que eu vejo nas pessoas que entram na Gramas, né? Aqui a gente fala que esse nosso técnico, esse nosso agrônomo, aqui ele faz agronomia, ele vive agronomia. Então a gente tem acesso hoje a produtos que a gente busca que vão entregar resultado, né? Mas isso tudo está também baseado nesse pilar da agronomia, né? E dos processos. E então soluções a gente conversa muito, né? Então a gente começou, aí até o Márcio depois pode falar com mais propriedade, né? E a gente começou lá atrás com 2 produtos, né? Hoje, quando a gente importa, nós estamos falando aí em 10 produtos hoje, né? Então, de todas as... Da linha da Helena, da né? linha da Helena. Da linha da Helena, né? Claro, nós temos outros parceiros também, né? Tipo assim, a gente trabalha com outras bandeiras, né? Muitas bandeiras nos procuram, né? Mas a gente também tem que achar caminhos daquilo que vai chegar no campo num custo que caiba na conta, né? O que é o carro-chefe da Helena? O que é o mais que vocês dizem, esse aqui é top? Eu vou pular aqui a gente começou lá na Helena, a gente começou com os processos da Helena há uns 13 anos atrás, por aí, né? A gente começou esse processo, começou com 2 produtos, né? Trazendo um ortofosfato, né? E um nitrogênio de liberação gradual. Começamos com isso, esses 2 produtos. Né? O que eu vou dizer assim, o chefe da Helena hoje? A gente tem uns 5 produtos aqui que estão em volumes de consumo mais elevado. Mas o que eu vou te dizer assim? Qual é que é o nosso negócio com a Helena? Criar soluções. Trazer coisas que vão agregar diferencial para o produtor. Porque isso é uma coisa interessante, Alex. Por exemplo, assim, a gente olha muito, hoje tem muitas pessoas ligadas ao agro, que dizem assim, a minha camisa é a camisa do produtor. Eu não defendo uma marca comercial. Tem muitas empresas dentro do negócio ou profissionais ligados ao negócio que usam essa às vezes de maneira frase. bem demagógica. Que eu entendo o seguinte, e a gente precisa olhar bem esse negócio, né, Alex? Que é o seguinte, o meu processo não é para o produtor, é para o negócio dele. E esse é o nosso negócio. A Helena está dentro do nosso negócio para melhorar o negócio do nosso cliente. Isso aí. Esse é o meu processo. E eu não estou dentro deste negócio e não vou dentro da propriedade de nenhum dos nossos clientes querendo ser amigo ou querer levar para o meu cliente uma agradabilidade. Não. O meu negócio lá é estar junto com ele para melhorar os processos, levar informação e assim, mesmo que em algumas determinadas situações, o meu cliente diz assim, putz, eu gostaria de ter um elogio, mas se eu tenho que levar uma crítica àqueles processos e
trabalhar com ele para nós melhorar isso, isso o meu papel. Porque o nosso papel é o seguinte, é entregar resultado, Alex. E é isso que a gente tem que fazer dentro da propriedade. E eu não tenho... E a da Gramas, a gente tem algumas marcas. Temos marcas que a gente trabalha junto com ela. Uma delas é a Helena, e eu considero a Helena uma empresa que agregou muito para nós. E eles valorizam muito vocês também, né? Eu vejo a relação de vocês, é muito forte. Né? Mas eles nos agregam e eu valorizo também eles em o alta campo conta. De vocês, para eles, deve ser bom, né? Mas, Alex, a sinergia é muito grande. Por quê? Porque esses caras trouxeram para nós produtos que a gente não tinha disponibilidade no Brasil e não existem eles disponíveis no Brasil, com soluções tecnológicas que nos agregou muito resultado. Então, por exemplo, esses caras são importantes para nós. Mas a gente tem outras marcas. Eu tenho outras empresas que estão com nós. Estamos com a Singenta, tem a Ihara, tem a Coopert, tem muitas marcas comerciais que estão conosco. Agora, essas marcas comerciais estão conosco porque nós empurramos esse produto para dentro da propriedade do nosso cliente? Não. Eles estão conosco porque eles têm soluções que são importantes para o nosso parceiro. A gente está dentro da propriedade levando um conjunto de insumos que agregam resultado. Esse é o nosso papel. Isso é o que a Adagramas faz. Por isso a Adagramas ela tem essa diferença no trato do negócio, que é o quê? Entregar resultado. O meu negócio dentro da propriedade não é, e isso é uma das coisas que tem que ser sempre muito vivo dentro do nosso negócio, não é ir lá porque eu tenho que vender. Eu vou lá porque eu tenho que produzir. E essa produção, dentro do conjunto todo, o nosso cliente agrega resultado dentro do negócio dele. A nossa presença dentro dessa propriedade faz com que ele consiga ter melhorias contínuas dentro do negócio e a gente tem o nosso quinhão lá dentro, que dentro desse resultado, a gente comercializou os insumos, atendeu essas demandas, essas necessidades. Mas vivo sempre dentro do negócio, assim, aquilo que o Matheus fala dos nossos clientes, eu vivo do que me sobra. E nós temos essa preocupação todos os dias, de estar dentro da propriedade para fazer com que essa propriedade tenha sobras. Vou te pegar no contrapé, Matheus. Tu trouxe aqui os resultados dos elementos do solo. Como a gente já está indo já para a parte final aqui, eu gostaria que tu trouxesse resultados agora de safra. Que tu tem alguma coisa na cabeça? O que te chama a atenção? O que vem te chamando a atenção? A gente fala de arroz, a gente pode falar de soja ou de milho também. Sem dúvida nenhuma, Alex. É importante a gente falar de resultado, né? Não dá para, ainda mais em ano de eleição, não dá pra gente falar só em promessa aqui, né? Não dá para falar só de pesquisa, né? Não, de jeito nenhum. Então, esses resultados e, sobretudo, resultados sólidos é algo que a gente fica muito confortável de falar. E até contextualizando, né, antes, um pouco disso que o Márcio fala, e a gente leva o nosso consultor, acorda de manhã, porque ele sabe, né, que dentro do negócio propriedade, e hoje a gente tocando a fazenda lá, a gente sabe muito bem isso, que 20%, né, a gente tem esse número dentro do nosso negócio, que 20% do meu resultado tem a ver com o que eu compro, mas 80% tem a ver com o que eu faço. Por isso que a gente se preocupa muito em estar com o produtor, e aí o Miguel chega com toda essa bagagem da engenharia, de processos, de Lean, né, de nos ajudar muito para levar isso para dentro das propriedades. Como ser mais eficientes do ponto de vista de processos. O Márcio aqui falou em drenagem, né? A gente tem um treinamento completo que a gente faz aqui, eu e o meu colega também agrônomo Vinícius Barbosa, que a gente dá para os plantadores das lavouras para falar de plantio, quais são os cuidados que eu tenho que ter com a plantadeira, o que é o organismo vivo semente, né? E assim a gente passa por processo de regulagem e vai até a avaliação de perdas de colheita. Então, assim, vai além de tecnologias de insumos, e sim de processos, de pessoas, como o Miguel bem falou, né? De como a gente está agregando com o produtor. Por isso que a gente acredita muito nesses 80%, que é o que a gente faz dentro da propriedade. Isso que vai modificar de fato. Já estamos tendo resultados. Sem dúvida nenhuma. E nesse mesmo contexto, Alex, tratando de números, né? No resultado no graneleiro, que no final do dia é o que sobra. É o que manda, né? Então nós temos resultados muito pertinentes nesse ano,
que é um ano emblemático, por quê? Vamos falar um pouquinho de arroz aqui, ligeiramente. É um ano muito emblemático, onde as condições ambientais e também financeiras, né, como tu bem vem trazendo ali ao longo dos teus programas aí, não foram favoráveis para a produção de arroz. Não foram. O produtor investiu menos, a gente viu semente branca indo para o campo sem um tratamento de semente, a gente viu aquela fertilização entrando, talvez não aportando, fechando um pouco do olho, e esse ano vai com isso aqui mesmo que o recurso está permitindo. E nas lavouras, Alex, que a gente tem o MIMP implantado, que a gente tem os nossos resultados, a gente foi inclusive surpreendido, né? E surpreendido porque a gente acompanhou, readecou os planejamentos que a gente entrega lá antes de começar a safra, depois de ter as análises de solo, a gente entrega para o produtor e foi adequando na medida em que essa lavoura se mostrava, medindo o componente de rendimento, quantas plantas ficamos por metro, quantas panículas conseguimos gerar por metro, né? E no final do dia, mesmo avaliando esses componentes continuamente, elas nos surpreenderam. Nos surpreenderam por quê? Porque os dados que eu estava mostrando aqui tratam de sistema. Tu mesmo falaste, é um contínuo de melhoria. Então, mesmo eu tirando um pouco do pé num ano mais difícil do produtor fazer uma aposta mais alta naquela lavoura, por eu ter um solo consolidado, ela conseguiu responder. E por isso, hoje, se eu pegar aí, mais de 70% da carteira de produtores da Dagramas produziu arroz melhor que inclusive no ano passado. Que o ano passado nós tivemos safra recorde em muitos lugares porque a condição ambiental foi muito favorável. Mesmo com algumas restrições de investimento? Mesmo com as restrições de investimento. Por quê? Porque eu tenho base, eu tenho solo. O que é inegociável no MIMP? É uma ótima pergunta, né? Porque não é uma receita de bolo, né, Márcio? Mas... Ou tu pode trabalhar um pouquinho de cada coisa. A gente está falando de investimento. Sim, essa é uma pergunta interessante, viu, Alex? Porque ela mexe com algumas coisas, mas eu te diria que o inegociável no MIMP é o resultado. O resultado é inegociável. A gente tem que estar focado no resultado. Não dá aqui, compensa ali. Eu tenho que olhar o meu negócio o tempo inteiro, o quanto que eu vou chegar no final. Porque tem que sobrar, né, Márcio? Eu acho que essa sobra. Isso é inegociável. O produtor tem que ter resultado. E a gente entende e olha esse negócio. Até tem alguns momentos durante esse ano que a gente teve aqui internamente dentro da empresa, porque a gente tem nossas reuniões, temos nossos debate interno nas evoluções, e tem algumas coisas que, assim, esse ano bateu muito forte para nós aqui, negócio do soja. Porque o soja está difícil, vamos para um 4º ano aí de produtividades aquém daquilo que a gente gostaria, e aí a gente começa a discutir aqui internamente, assim, qual é que é o maior negócio aqui? Eu fazer uma lavoura para colher 60 e ganhar dinheiro, ou eu ganhar dinheiro com uma lavoura de 30 e poucos sacos por hectare, 40 sacos por hectare, eu ganhar dinheiro com isso? A gente precisa olhar isso, por quê? Porque o meu limitante, às vezes, não é o que eu estou fazendo totalmente. Eu preciso do clima, e se o clima não me entrega as condições, eu não posso chegar lá no final e dizer assim, agora não deu, ferrou. Não, o que a gente vai fazer nisso? Então, em alguns desafios durante esse negócio todo, nós começamos a trabalhar assim, vamos cortar coisas aqui, entendeu? Vamos gerenciar alguns processos aqui, vamos economizar dinheiro, mas não vamos economizar resultado. E aí tu começa a trabalhar. Tu começa, dentro dos processos, a acompanhar e tomar decisões durante o tempo. Porque baseado nas circunstâncias. Olha as circunstâncias e toma as tuas decisões. Isso é um desafio mas enorme. não deixa nas situações que vem acontecendo, não vamos deixar o nosso produtor chegar lá espetado numa necessidade de produtividade alta, porque a gente não tem visto isso nos últimos anos. Vamos viabilizar esse produtor com produtividade menor. O foco da produtividade. Isso não pode. Do resultado. Eu gostaria de, para a gente já estar com 1 hora e pouco aí, eu gostaria de falar um pouquinho dessa próxima safra, de vocês dois, e eu gostaria que o Miguel depois, para fechar, falasse do planejamento da Dagramas para esse ano, o que a gente tem de evento, o que a gente tem de programa. Bueno, para a gente resumir, né, Matheus, eu acho que a gente tem um depoimento aí de um produtor cliente da Dagramas, né? Vamos ouvir esse depoimento aí do seu Celso. Eu acho muito bom, Alex, a gente transmitir até para responder a tua pergunta, quando tu fala em resultado, né? É importante a gente falar em números, mas sobretudo
com a palavra o produtor, né? Isso aí tem muito valor. Eu sou natural de Getúlio Vargas, é uma região de minifúndio, mas sempre tive por mim esse amor pela atividade agrícola. E hoje eu tenho a Fazenda Guará, que é a maior propriedade que eu tenho, e nós iniciamos esse trabalho com a Adagrama, de muita parceria, de muita competência, e temos colhido assim ótimos resultados. Nosso relacionamento com a Adagrama, ele já vem há alguns anos. É uma empresa que prioriza o profissionalismo, usa a tecnologia de ponta, realmente acompanha os produtores. Bom, a Adagramas vem dar uma assistência para nós aqui praticamente 7 dias na semana, desde o início do preparo de solo até o final da colheita. O trabalho aqui na Fazenda Guará, ele inicia há mais de 6 anos, com o Márcio, junto do Dr. Celso Bernardon, entrando para dentro do universo do MIMP, do Manejo Integrado de Nutrição de Plantas, onde a gente cuida de diversos pontos dentro da propriedade, implementando diversas tecnologias no que tange a fertilidade de solos. Então são diversas análises que a gente realiza ao longo do ano. Nós estávamos com muitos problemas de nematóide, problema de biologia de solo, e a Adagramas a gente conseguiu, com as amostras de solo e análise, conseguiu elevar a nossa produção. Então, a Adagrama hoje reúne conhecimento e reúne equipe de trabalho. A gente tem colhido assim de uma forma muito significativa e eu reputo isso, a capacidade e a competência do pessoal da Adagrama, que realmente sabem como fazer uma lavoura com tecnologia e eficiência. A gente vem tratando muito em termos de análise, de uma construção de fertilidade do solo, para a gente estar podendo atingir boas produtividades, tendo maior rentabilidade e maior retorno sobre o investimento do produtor, né? Porque a gente entende que com essa série de serviços que a gente faz dentro da fazenda, a gente vai estar conseguindo ser muito assertivo no que a gente está fazendo. Então é assim que a Adagramas faz a diferença junto à Fazenda Guará. Belo vídeo, hein? Depoimento do produtor. Da onde que é o produtor? Getúlio Vargas? Ele é natural de Getúlio Vargas. Uhum. E a Guará onde que é? A Guará fica em Barra do Ribeiro. Aqui na Barra do Ribeiro. Agora, Márcio, para fazer tudo isso aí precisa ter equipe, né? E manter essa indiada toda firme e forte no foco não deve ser fácil, né? A gente, isso tudo começa, Alex, procurando as pessoas certas, né? E a primeira coisa que a gente procura hoje no mercado para trazer conosco aqui, a gente gosta de agricultura, que tenha prazer em estar no campo, que esteja imbuído desse negócio e que não fez agronomia por uma oportunidade de negócio, fez agronomia por ter isso no sangue, essa vontade de estar no campo e ser transformador. Isso é o que faz a gente atrair pessoas e buscar pessoas no mercado que tenham isso aí como primordial. Missão, né? E dentro da Adagramas as pessoas têm a condição e a oportunidade de desenvolver isso junto com a nossa equipe de profissionais e qualificando essa vontade de fazer melhor, né? Se qualificar e levar isso para o campo com mais qualidade. E eu sempre digo um negócio que é o que norteia a Adagramas, e isso é um negócio que a gente tem que sempre frisar sempre. A partir do momento que eu, como profissional de assistência técnica, chegar numa propriedade e o produtor olhar para mim lá e dizer assim, puta, vem um cara para me ocupar meu tempo, eu estou falhando no meu dever. O meu dever é, quando eu chegar dentro da propriedade, para o produtor olhar, que bom que esse cara está chegando aqui, que ele vai resolver problemas e vai me ajudar a fazer umas coisas melhores que eu estou precisando. E isso é o norte que a Adagramas traz, e isso que nós temos que fazer. Matheus, fechada a colheita, já começamos a trabalhar no novo ciclo.
O que esperar para esse próximo ciclo? Excelente, a gente sempre brinca que vira o 30 do 4, o 1º do 5 é ano novo, né? Ano novo aí para nós. Tem o calendário chinês, o romano e o da agricultura. E o do agricultor. Então, nesse ano novo, muitos desafios. A necessidade do produtor ser eficiente e aquele negócio que aquele rapaz que conhecia um pouco falava, que era o Einstein, né? Que não adianta eu fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, ano desafiador, ano do produtor olhar para o caixa dele e como ele vai pensar a agricultura num cenário de El Niño, né? Que embora eu tenho acompanhado bastante informação, acho que é um pouco cedo para inferir sobre se vai ser um El Niño forte ou fraco, acho que está um pouco cedo para isso aí, né? Não ser alarmista, mas de novo, diante dessas informações, o que o produtor pode ter de ação? O que depende dele? Né? E isso passa já por ações que estão sendo construídas agora, com drenagem, com processos de implantação de pastagem, com um manejo antecipado, quais tarefas eu faço agora, quais eu deixo para fazer depois. Então, se preparar, o produtor bem preparado sempre vai estar melhor aí para cruzar esses desafios e, sobretudo, né, convidar a conhecer o MIMP nessa safra que, mesmo desafiadora, aí, nossos técnicos estão imbuídos a campo em transformar, em levantar informações das lavouras desses produtores aí que precisam de ajuda, e isso a gente trabalha o tempo todo, né? Quando a gente entra numa propriedade, a gente entra para ajudar o produtor, para levar a solução, para ajudar a resolver problemas. O site da Adagramas tem informações sobre o MIMP ou o pessoal tem que fazer o contato aqui? A gente coloca algumas informações no site, né, mas a gente sempre prioriza o contato direto com os nossos consultores, né? Até porque isso, né? Justamente porque não é uma receita, né? Isso é agronomia. Então, por ser uma questão muito voltada à agronomia e peculiar à propriedade, né? A gente prioriza sempre esse contato direto com o consultor. Né? O que a gente tem de programação e o que a gente pode falar em próximos passos da Gramas? Nós vamos nos fixar nesse ano. Então, eu estou olhando aqui, estava escrevendo, nós temos tanta programação atualmente que até vou esquecendo, né, de tantos que a gente participa, né, mas a gente já tem um calendário bem forte. A gente participou esse ano já da abertura do arroz, no início do ano, né? Participamos agora da Expo Camaquã, participamos de eventos também em Dom Pedrito. A gente participa muito de eventos de cartos rurais, né? Participamos muito de eventos de feiras, né? Hoje isso está consolidado, tanto aqui no estado quanto no interior, a gente participa de vários eventos. Um que a gente tem o privilégio de participar agora em junho vai ser Encontros do Campo, né? Aqui no Sindicato Rural de Camaquã. E teremos outros para frente, Fazenda Souza, né? Temos, mas a gente também tem buscado criar um cronograma com eventos menores dentro da própria Adagramas, né? Então a gente vê isso como algo importante até para fortalecer essa questão do MIMP, né? Então nós estamos montando isso de uma forma que a gente consiga levar mais conhecimento, né, ao produtor desses processos que a gente faz, né? E como ele consegue utilizar isso, principalmente nesse ano, que é um ano que tem muitos desafios, né? E anos desafiadores nós temos que trazer o que é melhor, né? E o que a gente entende que é melhor é o MIMP. A filial de Caxias, como é que anda? A filial de Caxias está indo bem, o Matheus está ajudando muito esse trabalho, está puxando muitos desenvolvimentos da região. Tu manda o Matheus pro inverno para lá e depois tu vai no verão, né? Está se beneficiando bastante de maçãs e outras frutas de lá, né, que tem. Vai ter, é o custo-benefício, né? É o custo-benefício. Mas é uma região que a gente traz novos conhecimentos para nós também. Claro, claro. É aprendizado para todo mundo, né? Sim, e é uma região que tem muita oportunidade, muita prosperidade, né? E para nós tem sido bastante importante participar um pouco desse mercado e fortalecer também conhecimentos para a nossa colônia aqui, né? Então a gente participa também aqui em Dom Feliciano, Chuvisca, de outras regiões que mais próximas, né? Pois é, a Adagramas, vamos quebrar aqui alguns paradigmas. A Adagramas também trabalha com o pessoal da floricultura, não é só várzea, né? Não, a gente nasceu na várzea, o nosso forte ainda é a região de várzea, né? Acho que, mas a gente vem buscando também participar de outros segmentos, né? Até porque é que nós falamos, né? Um dos nossos pilares é justamente as pessoas, os processos e os produtos, mas também o conhecimento das pessoas, né? Então a gente valoriza muito isso. Então o Matheus tem aqui, está ganhando muito conhecimento no hortifruti, né? E isso tem trazido oportunidades da gente aprender mais sobre novos processos, né? E ver como que a gente consegue também adequar o nosso manejo àquela região, né? E isso só traz crescimento para nós.
às vezes até troca de informações, trazer outras oportunidades que a gente vê naquela região, que nem o Márcio disse que a gente visita oportunidades e vê soluções que a gente pode trazer para outras áreas, né? Então é sempre uma troca, né? O pequeno ensina o grande também ensina o pequeno, e é isso aí, né? Eu até queria aproveitar o ensejo, o Alex, o Miguel falou um pouco, né, da universidade da Gramas, que o pessoal aqui aprende agronomia de fato aplicada à prática, né? E como nós estamos falando de MIMP, né, eu queria compartilhar contigo aqui. Então, fui muito feliz em ser oportunizado pela Dagramas em fazer uma especialização na Exalc, USP, uma das faculdades mais tradicionais, né? Mais tradicionais, se não a mais, aí, né? Com um bocado desses livros aqui são de muitos mestres lá daquela universidade. E aí a gente teve a grata oportunidade de receber essa menção honrosa aí lá, com um pedacinho do MIMP aplicado, né, onde a gente pôde fazer o trabalho, demonstrar lá, e no meio de 60 colegas que eu tinha, a gente conseguiu ter esse destaque prata aí, mostrando os resultados do MIMP, fazendo uma boa apresentação lá. Então eu deixo aqui o meu agradecimento ao Márcio, ao Miguel, né, ao seu Melhor forma de a gente fechar esse podcast, a gente vai botar no vídeo isso aí, Solo Agro, Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável da Exalc. E a menção honrosa foi merecida, a gente teve isso até fornecedores nossos também, parceiros, né? Falaram muito sobre o trabalho do Matheus, né, que tiveram acesso também ao trabalho dele. E o que a gente vê nesse sentido, né, a Dagramas, ela busca muito essa questão de qualificação, né? Então a gente pode dizer que a gente buscou sempre essa qualificação interna. O Matheus é um destaque nosso. Trabalho do Matheus não, trabalho da Dagramas, só peguei uma pontinha. O Matheus ganhando a menção honrosa da Exalc, o Márcio sendo homenageado com um troféu Melhores do Campo Profissional do Ano, só faltou o Miguel, a gente vai ter que achar um troféu aí pro Miguel, hein? Gente, eu quero agradecer muito. Eu acho que faltou muita coisa pra gente falar, como por exemplo pecuária, eu acho que a gente tem que falar mais de GLP, mas eu acho que a gente pode montar outros podcasts também para falar sobre isso. Tem que falar de GLP, eu quero falar mais sobre irrigação também, né? Melhores métodos de irrigação, afinal, o que a gente pode trabalhar mais? É o pivô, é o suco camalhão, enfim, né, Miguel? Tem muita coisa pra gente falar, mas isso vai ser uma outra história. O Conexão Rural e a Dagramas fecham aqui esse podcast, já marcando o outro. Obrigado ao Márcio, obrigado ao Matheus, obrigado ao Miguel. Até a próxima, gente. Obrigado pela tua companhia. Obrigado.